Acho que uma dúvida que a gente sempre tem aqui, Luana, que é uma coisa que é a punição em si, sabe? Porque a gente teve esse caso, vou pegar um caso mais recente agora, a gente teve alguns casos já acontecendo, mas teve o caso de um jogador, que o Frost, ele teve uma atitude racista em 2020 contra um jogador, essa atitude se tornou pública, né, teve toda uma celeuma em cima, né, o próprio jogador que foi alvo desse racismo se pronunciou, expôs o caso. Posteriormente, ele falou, até aqui no nosso programa, que ele conversou com esse jogador e se resolveram entre si. E ano passado, se eu não me engano, o jogador, o Frost, ele teve uma chance num time e ele, mais uma vez, esse caso se ressurgiu e o time cancelou a contratação dele devido a todo esse caso que aconteceu. Repercussão, né? Pela repercussão. E agora, novamente, ele foi contratado por um outro time e, mais uma vez, esse caso aflorou, com algumas pessoas dizendo que ele não deveria ter essa chance, que ele não deveria ser contratado. E aí uma dúvida que muitos se perguntam sempre é quais os limites das punições? Até onde a gente tem que navegar nesse mar? Porque a gente sabe que quando alguém é racista, ela não é racista só com a pessoa que ela falou. Ela é racista com o coletivo, né? Então, nessa visão, assim, até onde deve ser uma punição, sabe? Ela é eterna, um jogador, ele nunca mais vai poder ser contratado por nenhum time porque ele falou isso há X anos atrás, sabe? Como é essa ponderação que tem que ser dada nesse sistema, porque é algo muito sensível, né? Total. Bom, primeiro a gente precisa entender como é que a gente vai tratar os casos do racismo criminal, ou seja, aqueles que são endereçados geralmente para uma pessoa onde a gente tem ali provas de que isso aconteça, enfim. E outros que a gente vai elencar como racismo estrutural, que tem a ver com aquilo que eu falei para vocês sobre estrutura, né? Sobre como as nossas estruturas elas estão configuradas, porque isso também faz parte do racismo. O que a gente tende a confundir é só achar que o comentário feito por alguém é racista. E isso sim, obviamente, faz parte de algo criminal. Mas as próprias estruturas que excluem pessoas negras de estarem participando desse convívio também é o racismo estrutural. Então, acho que a gente precisa separar esses dois e entender os tratamentos de cada um. Para o caso do racismo estrutural, são necessárias políticas, que a gente chama de políticas afirmativas. Se a gente quiser dizer, a gente quer tornar o universo de LOL, dos jogos, dos games e tal, mais inclusivo para pessoas negras, para mulheres, para a população LGBTQIAPN+, até por entender que isso é importante para o nosso negócio. Isso quer dizer que a Riot, as empresas, os investidores vão investir tempo, dinheiro, treinamento para fazer com que isso aconteça, para atrair mais games desse perfil para dentro da plataforma. Isso é um tratamento. Para eu tratar uma política, para eu tratar alguém que ofendeu um outro jogador, eu preciso que, primeiro, esse não seja um caso isolado, né? A gente aqui está falando do caso do Frost, mas, pessoalmente, eu não acredito que esse seja um caso isolado, e aí eu tenho medo, tenho até um receio da gente criar ali praticamente um bode expiatório. Exato. E achar que ele é a pessoa que a gente tem que punir e o restante é santo, maravilhoso, etc. Eu acho que sim, precisamos usar esse caso como uma jurisprudência, né? Um caso, ali um exemplo do que a gente pode fazer, pensar numa punição de não ser contratado em até 5 anos, né? Colocar um número para que isso seja visível para as pessoas, até para evitar com que elas reproduzam esse tipo de comportamento. Acho que sim, é válido, né? Não o que seria um cancelamento eterno, porque a gente precisa dar números, né? A gente precisa dar metas a isso. Então, se alguém cometer um tipo de comportamento X na plataforma, aí essa pessoa vai ficar 5 anos sem poder ser contratada, por exemplo. Isso é um possível treinamento, que seria uma política, mas mais do que olhar um caso isolado, eu acho que as plataformas precisam criar políticas tanto antirracistas em relação à estrutura, quanto em relação aos casos que vão se ganhar mais mídia, entendendo o que já podem fazer, né? Então, acho que não vale a pena olhar só para esse caso isoladamente, mas a gente precisa olhar para outros tantos casos de racismo contra pessoas negras, indígenas aqui no Brasil, para racismos contra pessoas asiáticas, que eu sei que também já aconteceu na plataforma. Então, eu acho que tudo isso precisa ser olhado, não só em reação ao que acontecer, mas numa ação contínua, dentro de uma visão um pouco mais macro, sabe? É assim que eu penso. Alguma dúvida vocês aí também querem colocar? Perfeito, eu acho que já iluminou bastante, porque nesse caso específico, né, do Frost,
O episódio foi com um jogador que vai ser companheiro de time dele, teve com a gente aqui, e quando a gente perguntou, o que me pareceu interessante, né, escutando a história, foi que o próprio Frost procurou o FNB, né, que sofreu o racismo, e falou, cara, me ajuda, me explica onde as merdas que eu fiz, as consequências disso, e assim, e o cara procurar informação me parece que é o começo de algo, né, mas justamente, eu imagino que uma política nesse caso, como seria, sei lá, em outros esportes, você cometeu alguma infração, você tem uma pena já definida dentro da plataforma, dentro do esporte. Eu acho que realmente começaria a dar parâmetro e ajudaria na educação e evitar casos como esse. Eu acho que realmente deu uma clareada na mente muito boa. Eu concordo. Eu acho que tem que ter um parâmetro, e eu acho até muito cruel você chegar para a pessoa que você ofendeu e falar assim, me explica então o que eu tenho que fazer. Não, você deveria procurar. Sim, com certeza. Procurar informação, assim como ela aprendeu a jogar, né? E obviamente aprendeu com tantas coisas que ela procurou ali proativamente. A mesma coisa, você tem que aprender a procurar quem é especialista sobre o assunto, até porque não é porque você é negro, indígena, de um grupo minorizado, que você vai querer falar sobre o tema. Você sabe que te machuca ser tratado de uma determinada forma, mas você não quer explicar, né? Isso é um trabalho a mais. Eu acho que, inclusive, linka também com a questão que a gente está vendo aí do Vini Júnior, que a gente está seguindo muito proximamente, que a gente também tem diálogo com clubes, enfim, que é tipo... mas ele tem que explicar o que ele está sentindo. Não, ele não tem que explicar. Quem tem que correr atrás é a Liga, é a CBF, né, a Riot, e a galera que quer continuar vendo lucro, não ver sua marca e sua reputação manchada, quer ver também que as pessoas se sintam mais representadas e acolhidas, tem que correr atrás e investir, né? Então, acho que esse é um recado para que as pessoas sejam mais proativas em relação a isso e que hajam políticas efetivas e que, assim como esse universo de games cresce o tempo todo e é muito importante, que a gente também veja quanto de dinheiro está sendo investido nessa pauta, assim como tudo que você quer ver crescer e se estruturar, né? E ter penas também que sejam colocadas de forma bem efetiva para que a galera veja, não vou agir dessa forma.